Olá pessoal, aqui quem fala é José Thiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa. Trabalho nesse setor há mais de 18 anos e venho aqui compartilhando com vocês alguns conteúdos que acredito eu que seja de extrema relevância para o nosso setor. E hoje o tema é quais são os papéis mais utilizados em uma gráfica rápida. Então, se você quer saber sobre esse tema, fica com a gente e vamos lá! Vamos começar o nosso conteúdo de quais são os papéis mais utilizados em uma gráfica rápida. E antes, queria te convidar para se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida da confiança se gostar do vídeo e nos seguir no Instagram ou no Facebook, caso vocês estejam vendo esse vídeo pelo Instagram ou Facebook, beleza? Então, vamos começar aos papéis mais utilizados em uma gráfica rápida. Se você acompanha aqui o nosso canal, provavelmente você vai encontrar um outro vídeo desse tema, porém eu sinceramente achei que poderia entregar mais. Aquilo ali foi um primeiro vídeo ao vivo que fizemos, foi em outra loja nossa que a acústica não é tão legal. Eu estou aproveitando aqui um feriado que a loja está fechada para fazer essa gravação, então eu resolvi refazer esse vídeo de uma maneira mais planejada e com uma qualidade melhor, beleza? Então também vale a pena dar uma olhada naquele vídeo, foi ao vivo, foi massa. Iremos voltar a fazer ao vivo, porém com um pouco mais de planejamento. Mas vamos ao vídeo, que é o que interessa. Antes de você saber antes de adentrar especificamente em que papel, para que produto utilizar, eu queria fazer uma visão geral. De qual? Primeiro, que para você saber a tal da gramatura do papel. O que significa aqueles 75 gramas barra metro quadrado, ou seja lá qual for. E essa informação ela diz respeito ao peso do papel e, por consequência, a sua espessura. Como é feita essa medição? O pessoal pega 1 metro quadrado daquele papel, pesa, e vamos dar o exemplo do papel mais utilizado, o papel 75 gramas, ele tem 75 gramas por metro quadrado. Porém, pessoal, não confundam isso com espessura. Porém, pessoal, não existem as situações que são interessantes. O papel com a mesma gramatura e pelo fato de ser um papel diferente, eles têm espessuras diferentes. Só quer dizer, por isso que eu quero reafirmar, aquilo ali, a medida dele é só do peso e não da espessura. Lógico que quanto mais pesado o papel, ele vai ficar mais pesado. Porém, ele pode ser mais compactado, menos compactado. A gente tem a situação de só de mudar a marca do papel, você percebe a mudança na espessura e na rigidez. Então, o lance da espessura do papel, da numeração do papel, se refere ao peso dele. E aos tamanhos. Normalmente, os papéis gráficos são vendidos em formatos grandes, ou A0, ou no formato 66 por 96, que aí facilita o uso. Você compra o papel, estoca e quando chega o material, dependendo do formato, você tem um melhor aproveitamento. Porém, quem não tem a possibilidade de cortar papel grande, que precisa de uma guilhotina realmente de médio a grande porte, você já consegue comprar o papel cortadinho no tamanho que você se agrada. Então vamos lá. O primeiro papel que a gente vai falar aqui de verdade é o papel offset, beleza? Vou pedir para o meu editor em algum local aqui o papel offset. Lógico que aqui pelo vídeo não vai dar para perceber algumas características, mas iremos tentar, beleza? E o papel offset, gente, como o nome já diz, ele foi um papel que durante o seu desenvolvimento foi para ser aprimorado para impressão offset. Ele tem a característica de ser bastante poroso, para ter a capacidade de absorver bastante a tinta no processo de impressão offset. Porém, ele vai servir também para a gráfica rápida, que normalmente vai utilizar impressão laser ou impressão jato de tinta. Então, tanto a impressão laser quanto a impressão jato de tinta, elas conseguem ser bem aproveitadas daquele potencial do papel offset. É um papel de ótima resistência e que tem um uso meio que universal. Como ele consegue transitar na maioria dos processos de impressão, é um papel bem utilizado. Então vamos começar, e lógico, ele tem das gramaturas de 60 e poucas gramas até
300 e poucas gramas, certo? E para facilitar o entendimento, a partir de agora eu vou falar do papel, da gramatura e dos principais produtos que eles são utilizados. Então, olha só, o papel offset, ele normalmente aqui na gráfica rápida da Atitude Impressa, ele é usado em larga escala no papel 75 gramas. Só que o papel 90 gramas offset ele é bem parecido. E para que produtos e serviços eles são utilizados? Como é comumente conhecido como papel comum, ele tem uso comum para impressão de apostilas, para impressão de folhetos, para impressão de boletos de pagamento, aqueles que nunca deixam de chegar todo mês, e outros serviços comuns, comandas, impressão de livros, de livretos. Porém, a diferença é que o papel 90 gramas, pelo fato de ser mais grosso e espesso, ele tem uma característica bastante peculiar, que é, na maioria das impressões, não deixar que fique aparente o frente e verso. Como é isso, Tiago? Algumas pessoas elas buscam a excelência da impressão. Então, eu vou pegar aqui um papel, aqui, por exemplo, papel 9, esse aqui é o papel 75 gramas. Caso ele fosse impresso dos dois lados, quando você virasse o lado, algumas situações poderiam ocorrer de o verso aparecer na frente. Então, para evitar esse tipo de situação, normalmente é utilizado o papel 90 gramas, beleza? Daí, pessoal, vamos pular para os papéis 120 a 150 gramas. A maioria das impressões feitas nos papéis 75 e 90 também são recomendadas. Eu queria também começar a salientar que o papel você não usa só o sentido da visão. O tato é muito importante para você escolher o melhor produto e serviço. Então, com o aumento gradativo da gramatura, alguns produtos são mais indicados, porque se você conseguir passar, digamos assim, o prazer do toque em alguns produtos, você vai facilitar o atingimento da sua meta no seu impresso. A meta é fazer uma boa divulgação. Quando você pega um papel mais robusto, melhor acabado, com outros acabamentos, facilita atingir esse objetivo. E a possibilidade de vender mais aquele produto que você está anunciando, ele é bastante interessante. Então, fica essa situação, fica essa dica, que quanto maior a gramatura, dá mais essa sensação. Então, voltando aos papéis 120 e 150, de 120 a 150, eles já começam a ter essa característica de quê? Do prazer do toque. Então, vamos supor, e também de uma maior resistência. Um papel, numa comanda, no papel 150, molhou, fez qualquer outra situação, você já começa a ter mais resistência e um melhor toque, vamos dizer, do que aquele papel frajuto que em qualquer situação corta, beleza? Então, os papéis 150 eles ficam no meio do caminho da excelência, vamos dizer assim, porque a excelência realmente começa nas próximas gramaturas que a gente vai falar, mas eles fazem esse meio de campo bastante interessante. Eles realmente não são recomendados para situações de alta resistência, que a gente vai falar já dos outros papéis, beleza? Então, vamos agora para os papéis offset de 180 gramas até o 300, beleza? Mas aí a gente já começa a ter uma situação diferente. Todos esses produtos que eu vou falar aqui, eles podem ser feitos nesse intervalo de gramatura. Porém, segue o mesmo raciocínio que eu falei antes. Quanto maior a gramatura, melhor a sensação, a percepção pelo tato do produto ou serviço que você vai oferecer. Então, cartões de visita, cardápios, capas para apostilas, convites, todos esses produtos e outros mais, produtos de embalagem, aquelas embalagens bacanas, já começam a ter essa necessidade dessa gramatura maior. Todos esses produtos são feitos de 180 a 300 gramas. Tiago, qual deles escolher então para um determinado produto? Você vai ter que começar a desenvolver essa percepção do que o seu cliente quer pagar e do resultado do que você quer oferecer. Vou dar um exemplo aqui. Teve cliente que já chegou aqui na gráfica rápida, Atitude Impressa, não, eu quero imprimir cartão de visita e quero um 180. Você pode argumentar que aí o cartão de visita é a apresentação, mas o cliente quer custo. Lógico que ele não vai chegar e imprimir no 75, que aí não tem a característica do cartão de visita, mas no 180 já começa a ter essa característica.
infelizmente você tem que atender que como o cliente deseja. Já, só que aí, normalmente você utiliza o quê? Do 250 ao 300 cartões de visita. Simples, prático e objetivo. Lembrando que aí entra uma situação bastante interessante, é que o papel dessa gramatura, você em determinadas impressoras já de tinta, você já começa a passá-los e não ter a necessidade imediata de ter uma impressora laser, porque a gente sabe que a impressora laser normalmente tem um custo de aquisição um pouco mais elevado, principalmente as impressoras coloridas. Então, se você não tem, já dá para passar aquele cartão de visita, você daí coloca uma laminação ou qualquer outro tipo de revestimento que já dê uma encorpada no material, já agrega valor ao material, beleza? Então, esses foram os detalhes dos papéis offset, que são, como eu dando uma resumida, foram desenvolvidos para impressão offset, porém você consegue facilmente fazer impressão laser, impressão já de tinta nele e entregando toda essa gama de produtos e serviços, beleza? Vamos agora ao uso do papel couché. Gente, o papel couché nada mais é que um papel offset com revestimento de cálcio e alguns produtos químicos para ficar melhor acabado, certo? O papel couché tem uma característica bastante peculiar, que é a questão de brilhar bastante, dar mais vida a cores e elementos gráficos na impressão. Porém, o papel couché tem a limitação de não ser facilmente utilizados em impressão jato de tinta. Já existe um pessoal desenvolvendo tintas que eu confesso que nunca utilizei para receber a impressão direta no papel couché. E olha que logo no início dá uma vontade arretada quando você não tem uma impressora laser, que eu já passei por isso, de chegar e meter lá o teste, que se vocês quiserem fazer esse teste só por experiência é terrível. Por quê? Porque o papel couché, ele não absorve a tinta da impressão já de tinta, beleza? Por quê? Porque alguma propriedade lá não faz. A impressão offset ele consegue. Ele não absorve, mas ele fica bem acabadozinho, tal, todo bonitinho. Mas na impressão já de tinta é um terror. Se vocês quiserem, façam um teste se vocês nunca fizeram. Como eu falei, mas tem um pessoal desenvolvendo uma tinta específica que eu nunca utilizei. Se você está vendo esse vídeo e já utilizou, dá uma comentada aqui, porque isso também enriquece o nosso conteúdo. E sempre lembrando que a nossa intenção aqui é cada vez mais crescer a comunidade gráfica. Então vamos falar das gramaturas. Até onde conhecemos, o papel couché ele começa de 80 gramas, beleza? De 80, 90, 115 e assim sucessivamente. Vamos falar dos 80 a 115. Sim, gente, tem uma situação bastante interessante. Para textos e livros, que você vai demorar muito tempo lendo, você não, o seu cliente, né? Você também, caso você queira imprimir, mas enfim. Para textos, o papel couché não é recomendado. Por quê? Porque como ele é um papel que brilha bastante, ele dificulta um pouco a leitura. Então, o papel couché é mais voltado para impressos promocionais, na qual você precisa dar aquela ressaltada na imagem, beleza? E os papéis aí, quando a gente vai chegar nas gramaturas, é o mesmo pensamento do offset. Porém, outra limitação do papel couché é a dificuldade da escrita. Existem até algumas canetas que passam, que você consegue escrever, mas, por exemplo, para comandas e outros materiais que você precisa escrever para certificado, ele tem essa limitação. Você pode encontrar, mas normalmente essa caneta esferográfica comum que é vendida, ela não é indicada para você escrever em papel couché. Então, analisando esse tipo de situação, realmente o papel couché é mais voltado para panfletos, folhetos e outros materiais que precisam de dar aquela ressaltada na beleza do impresso, beleza? Então, para isso, os papéis couché de 80, vamos supor, até um 90, até um 115 gramas, eles são voltados para materiais publicitários de alto volume. Por que de alto volume? Porque você imagina só, o seu cliente vai precisar de 10 mil panfletos. É um volume considerável. E se você for colocar na ponta do lápis, não vai ficar muito compensatório fazer maior do que essa gramatura. Do 90, do 80 gramas. O 115, eu sempre recomendo o 115 porque normalmente a diferença para os outros papéis ele não é tão grande. E você consegue ter uma flexibilidade do papel bastante interessante com 115 gramas.
Porém, se a questão for custo, você não abrir mão do papel couché, 80 ou 90 gramas pode atender tranquilamente também a sua necessidade, beleza? Daí também, do mesmo pensamento do papel offset, a gente pula para a gramatura por volta de 150, que aí você já consegue fazer um panfleto, vamos supor, premium, um folder que já tem uma resistência maior. São materiais que têm um valor agregado maior, porém ainda não são daquela categoria de cartões, de visita e tudo mais. Ah, Tiago, mas e aí essa oposição de ideias, é panfleto, não é? Foque na necessidade do seu cliente. Se o seu cliente só precisar de volume, volte um pouquinho nas gramaturas, ofereça o melhor custo-benefício. Porém, se o cliente quer um pouco mais de requinte, como o Tiago dá um exemplo, vamos supor um advogado, ele não tem essa necessidade de, até porque tem limitações de divulgação em algumas profissões. Advogados é um dele, o advogado não pode comprar anúncio em televisão, enfim, essas coisas. Então, mas se ele quer um folder bacana para entregar no cliente no seu escritório, para demonstrar em alguma situação do seu trabalho, olha só que situação. Você imagina uma concessionária que tem um valor agregado, um valor considerável em um produto, ele quer um panfleto, um folder para apresentar um novo veículo ou qualquer outra situação de divulgação que precise, que tenha essa condição de pagar mais em um panfleto, porque vai ser extremamente decisório na hora da compra, oferece numa gramatura 150, explica o porquê, porque o toque ele causa essa situação de mais requinte no material, beleza? Então ele também fica entre aquela situação do meio termo entre os papéis mais de menor custo e os papéis premium, dos 170 gramas até o 300, beleza? E aí, pessoal, chegamos àquela mesma situação do papel offset, para materiais premium, para materiais que precisam de resistência, para realmente fazer acontecer, caso você precise dos papéis 170 a 300 gramas. Mesmo pensamento, Tiago, cartão de visita, vai para lá de 250 a 300. Tiago, eu quero uma capa de apostila, também vai. Beleza? O papel, o couché 170, a gente utiliza bastante aqui naquelas capas de livretos. Aquele livrinho que às vezes é uma apostila, o professor de isolada, que é uma apostila, um livretozinho com algumas informações importantes, coloca no 170, beleza? Por quê? Porque já é um desperdício, é um livrinho que o aluno vai utilizar durante uma semana, 2, mas você quer passar aquela situação premium, bota no 170. Porém, para capa de apostilas, já não é recomendado, vai lá para 220, 250 materiais mais. Cartão de visita também, imagina o cartão de visita no papel fininho, não, bota o papel mais encorpado para dar aquela sensação premium. Utilizando esses tipos de papéis, você vai tentar passar para o seu cliente que a imagem na qual ele quer passar no seu produto ou serviço que ele está divulgando. Dos papéis couché dos 170 ao 300 gramas. E o pensamento é o mesmo do papel offset. Aqui eu já consigo colocar apostilas, cardápios, cartões de visita, capas para apostilas e muitos outros produtos que necessitam de uma gramatura robusta, resistente e que dê aquela sensação de toque maravilhosa, certo? Então, aproveitando essas propriedades do papel couché de melhor definição de imagem, de uma melhor exposição dos impressos, você pode utilizá-los para essa finalidade, sempre lembrando das limitações da escrita e de outras situações, mas imagine a situação que você deve passar para o seu cliente. Quanto maior a gramatura, maior a sensação no impresso de robustez e de melhor qualidade que você vai oferecer para o seu cliente, beleza? Agora vamos para o próximo tipo de papel. E agora, pessoal, o papel da vez que iremos falar são os papéis fotográficos, beleza? Os papéis fotográficos, como o nome já diz, adivinha para que eles têm a finalidade? Adivinha? Adivinhou? Então, você está no caminho certo, olha. O papel fotográfico, gente, ele é voltado para a impressão de fotos, porém, impressão de fotos em impressoras jato de tinta. Se tiver, mais uma vez, reforço, não conheço papel fotográfico voltado para impressão laser. O
Papel fotográfico que a gente vende aqui para fotos na impressão laser é o papel couché. E assim, o papel fotográfico realmente, o desenvolvimento dele, a venda massificada dele é justamente para substituir essa necessidade da qualidade em relação à impressão laser e impressão já de tinta. Então a gente vai ter o mesmo pensamento, a gente encontra papel fotográfico 90 gramas, 120, 150, 180, 200, 250 gramas. Eu confesso que eu só achei até o 250 gramas. Que ele tem essa situação de ter uma qualidade excepcional, muitas vezes até melhor que a impressora laser. Porém, o calcanhar de Aquiles da impressão já de tinta é a questão da durabilidade junto com o papel. Então, eu já vi impressões com 3 meses começarem a perder as suas características, de ficar mais fosca ou de dar uma distorção nas cores e tudo mais. Então, o papel fotográfico recomendamos para situações, digamos assim, de uso de pouco tempo. Uma lembrancinha de aniversário que a gente sabe que dificilmente as pessoas vão guardar. Para foto, eu já não recomendo, só se você realmente pegar uma marca legal de papel, testar, deixar lá por alguns meses, em exposição, para daí quando você oferecer para o seu cliente, já imaginou, oferece uma impressão, a impressão vai chegar mais barata e tudo mais, e você daqui a alguns meses o cliente chegar reclamando, não fica uma situação. Por isso que a gente não oferece aqui o papel fotográfico, mas é uma ótima saída para você ter qualidade na impressão jato de tinta. Vale lembrar que a impressão do papel fotográfico fica bem mais nítida e com melhor qualidade com tinta, já ia falar pigmentada, não, tinta corante. Depois, em outros vídeos, a gente vai falar sobre tinta corante, tinta pigmentada e quais são os seus principais usos e características. Não vai ter uma melhor que a outra, simplesmente é a situação qual é a melhor para o seu uso, beleza? Então, papel fotográfico fica a dica só para a impressão de fotos, normalmente, e outras situações, porém, tem que ter muito cuidado com a marca e até a qualidade da tinta para ter uma durabilidade melhor nos impressos, beleza? E lembrando, o papel fotográfico não é recomendado para a impressão laser, porque a impressão laser tem temperatura e pressão elevada, que normalmente a composição desses papéis não é recomendada para a impressão laser, ok? E vamos para o próximo papel que utilizamos aqui na gráfica Rafa Atitude Impressa. E vamos para o papel triplex, ou em algumas situações chamados de papel supremo. Quem é esse famoso papel triplex? Gente, é um papel que tem três camadas, por isso que o nome é triplex, que tem a característica principal de ser um papel couché na parte da frente e um papel fosco, sem um acabamento refinado, na parte de trás. Esse papel ele tem a principal característica de ser mais duro. Por exemplo, você pega um papel 170, um papel 300, triplex, um papel couché, o papel triplex ele vai ser bem mais rígido que o papel couché, porque ele tem essa finalidade de ter mais rigidez. Daí ele é mais recomendado para apostilas, cartões de visita e algumas embalagens premium que você precise que o papel seja mais resistente e rígido, certo? Então fica a dica aí para os papéis triplex. E uma dica, como ele tem um revestimento de couché, já vimos nas informações anteriores que o papel couché não é recomendado para impressão de jato de tinta. Então, o papel triplex só em impressora laser, beleza? E vamos para o próximo papel. E o próximo papel, pessoal, é o reciclado ou reciclato. Não sei se você já se deparou com esses dois nomes, mas tanto um quanto o outro, esse nome de papel é ecologicamente correto. O papel reciclato, ele tem uma característica principal, que ele só é composto de papel que é de reuso de 25%. E os outros 75% também, eles são papéis aproveitados dos restos das fábricas. Por isso que ele é um pouquinho mais apresentável do que o reciclado, que ele, por sua vez, é feito de papel 100% de reuso. Papéis que são utilizados em gráfica
que já foram utilizados, beleza? E eles têm essa cor mais escurecida justamente para não passar por processos químicos que vão deixar o papel mais branco. Esse papel, pessoal, é comumente utilizado por empresas que querem realmente contribuir com o meio ambiente. Porém, pela situação de não ser produzido em larguíssima escala, ele é um papel mais caro. Então, realmente, para você contribuir com o meio ambiente, nessa situação tem que gastar um pouco mais. Mas é um papel que dá aquele aspecto. E como oferecer para os seus clientes? Não vou repetir para o vídeo não ficar muito extenso, mas aquele mesmo pensamento dos outros papéis. Quanto maior a gramatura, maior para situações mais premium, para situações mais que agregam mais valor ao produto. E normalmente são para empresas e projetos que têm essa preocupação maior, que tem a sua finalidade de apoio ao meio ambiente ou à preservação do meio ambiente. Então você vai para uma ONG ou uma coisa assim, oferece um impresso de papel reciclado, que com certeza a facilidade de você vender esses produtos e serviços nesse tipo de papel vai aumentar bastante, beleza? E agora vamos para o outro tipo de papel utilizado aqui na gráfica rápida, Atitude Impressa. Vamos agora falar do papel craft, que é esse papel aqui que meu editor vai mostrar, que é um papel que ele é até um pouco mais escuro que o papel reciclado, e a principal característica dele é para ser oferecido em embalagens ou em capa de alguns blocos de anotações, pelo fato dele ser bastante resistente. Normalmente esse tipo de papel ele só recebe a impressão na cor preta, porque caso ele receba outras cores, ele não vai conseguir ressaltar pela questão do fundo dele ser bastante escuro, beleza? Então, falando rapidinho do papel craft, ele tem essa serventia mais voltado para as embalagens. E agora vamos para o último tipo de papel, dos mais utilizados aqui na gráfica rápida, Atitude Impressa. E o último papel que iremos apresentar aqui é o papel Aspen, que vocês vão ver quando o meu editor botar em algum lugar aqui. É um papel lindo, é o papel mais bonito que temos, que oferecemos aqui na gráfica rápida Atitude Impressa. E qual a principal característica? Para que esse papel é voltado? Esse papel é voltado para impressos de luxo. Por que, Tiago, impressos de luxo? Porque além de ser lindo, ele é caro. Lindo e caro, certo? Então há convites, cartões de visita ou qualquer outro tipo de impresso na qual você possa agregar esse valor, esse é o papel ideal para você utilizar. Voltando a informar que o pensamento é o mesmo, naquela questão da usabilidade das gramaturas. Para impresso com valor mais perceptivo, coloca no 300, coloca no 250, entendeu? Para convites, até para cardápio, já vi gente querendo fazer cardápio só para o casamento. Então, se você oferece produtos e tem aquela pessoa que quer pagar o luxo, a beleza desse papel aqui, mostra aqui, editor, ou aqui, ou seja lá em qualquer canto, o editor fica bravo comigo quando eu faço essas coisas. Mas vamos lá, o papel Aspen é o mais indicado para esse tipo de situação de impressões de luxo, beleza? Então, agora com esse último papel, encerramos. Eu queria saber de vocês que estão assistindo esse vídeo, se tem algum papel que eu esqueci de colocar aqui, ou de algum produto que é ligado a qualquer outro tipo de papel. Lembrando, pessoal, que esses são os mais usados. Tem muitos outros tipos de papéis que têm limitações de impressão de tinta, de impressão laser, que são reservados para algumas situações que são bastante peculiares. Queria saber de vocês se esqueci algum papel, se vocês colocariam aqui, se na gráfica de vocês ou como consumidores também, se tem algum papel que faltou ou algum produto ou serviço. E não esquece, se gostou do vídeo, dar aquele joinha ou compartilhar com alguém que também goste desse conteúdo, beleza? Então até a próxima e valeu!